Prosseguindo no estudo da Arqueologia do Mundo Bíblico 2, vamos agora ao estudo dos últimos reis Ixos, item 28 do material didático. Bom, eu coloquei aí uma citação daquele livro que eu recomendo sempre a vocês, Egito Antigo, História do Egito Antigo, de Nicholas Grimond, falando desse período dos reis Ixos, que é um período que ainda está sendo estudado pela arqueologia. Os arqueólogos dizem que os egípcios, assim que eles expulsaram os Ixos, eles destruíram muitas das identificações, das escritas dos Ixos. Então, sempre existiram algumas dúvidas e os últimos estudos estão, então, clareando mais o conhecimento sobre esse povo que dominou o Egito, que, na minha interpretação, como eu estou passando para vocês, são os israelitas, né? Então, melhor dizendo, um povo que governou o Egito. E como os egípcios, como foi concluído pelos arqueólogos recentemente, não houve uma guerra, não houve uma invasão, eles se tornaram governadores pacificamente. Os egípcios aceitaram o governo deles até um determinado momento. Bom, a citação de Nicholas Grimond diz: a cronologia dos dois últimos reis Ixos é um pouco confusa. São situados nos anos 10 a 15 de Ahimosses. Ahimosses será o faraó que vai decidir e vai conseguir tirar os Ixos do poder e escravizá-los. Ou seja, esse é o homem que vai conseguir escravizar os israelitas. E note a semelhança do nome, Ahimosses, né? Porque Moisés, certamente o nome Moisés, vem dessa família dos Ahimosses, porque a filha de Ahimosses, nós estudaremos sobre ela, Hatshepsut, que teria adotado Moisés para fazer dele um faraó e teria dado a ele esse nome. Prosseguindo, Azerre é o último da 15ª dinastia. Ele é mencionado em um obelisco de Tanis e de corresponder a Sete de Maneton e Camude, do Cânone de Turim. Esse Cânone de Turim é uma lista que tem dos faraós e também dos reis Ixos. E Maneton, ou Manetão, como aparece em algumas traduções, foi um historiador grego que viveu cerca de 200 anos antes de Cristo, que fez também uma lista dos reis egípcios. Prosseguindo. O outro, Apófis III, marca o fim do ramo vassalo da 16ª dinastia, ou seja, marca o fim do governo Ixo. Seu nome aparece em alguns monumentos, entre os quais uma adaga proveniente de Saqqara. Nenhuma fonte revela qualquer detalhe a respeito dos últimos tempos dos Ixos. Certamente não representam um obstáculo quando Ahimosses empreende no ano 22 uma campanha que irá levá-lo talvez até o Eufrates. Ele seria o primeiro faraó a atingir esse rio, pelo menos na região de Jarru, na Sírio-Palestina. Extraído aí de Nicholas Grimond, do seu livro História do Egito Antigo. Bom, esse Nicholas Grimond, ele faz uma citação dos faraós que vão se seguir após esse Ahimosses, que é o faraó que vai conseguir escravizar os Ixos, e ele coloca ali sempre duas datas, mas Ahimosses teria governado próximo de 1557 até 1537. Essas datas, às vezes, elas têm umas variações, né? Mas tem Ahimosses, Amenhotep I, depois, seguido de um chamado Tutmés I, Tutmés II, Hatshepsut. Hatshepsut nós vamos estudar, estamos olhando a cronologia, vamos estudar
sobre esse personagem, essa personagem mais abaixo. Ela é, tudo indica, a mulher que adotou Moisés como seu filho, querendo fazer dele um faraó. Depois dela, Tutmés III, que será importante também na história bíblica. Tutmés III, a história mostra que ele destruiu, quebrou, né, os nomes de Hatshepsut, as identificações que normalmente o faraó fazia, porque aí nós veremos o porquê. Ele seria o homem, né, que Hatshepsut estava tentando substituí-lo no poder por Moisés. Por quê? Nós veremos, ele era, vamos dizer, um irmão bastardo de Hatshepsut, porque Hatshepsut, ela era filha legítima, né, do faraó, do homem e da mulher. Mas o faraó, ele tinha várias mulheres. E Tutmés III, ele era filho de uma mulher secundária. Então, a história diz realmente que Hatshepsut usurpou o poder dele, não queria que ele ficasse no poder, mas e quando ela morreu, ele, como filho do faraó, acabou assumindo o poder e então destruiu muitas das identificações de Hatshepsut. Bom, depois, então, nós vamos identificar Tutmés III, veja, ele termina o seu governo em 1450. 1450 já é próximo do Êxodo. Nós veremos que o Êxodo, segundo a cronologia bíblica, acontece em 1446, ou seja, 4 anos depois da morte de Tutmés III. Vocês verão muitos arqueólogos considerando Tutmés III como sendo o faraó do Êxodo. Fazem isso certamente porque Tutmés III ele foi um dos maiores conquistadores do Egito. Ele é chamado o Napoleão do Egito, né? Napoleão conquistou muitos países, né? Na África, tudo. E então Tutmés III ele conquistou muitos países, muitos povos. Então, por isso, eles colocam Tutmés III. Mas Tutmés III ele não perdeu o seu filho primogênito. E nós temos que acreditar na Bíblia de forma integral. A Bíblia diz que o faraó do Êxodo, o primogênito dele, morreu. Então nós temos que procurar um faraó que o primogênito dele tenha morrido, tá ok? Pois bem, depois nós temos Amenhotep II. Amenhotep II, que substitui Tutmés III, ele eu já vou até adiantar para vocês, ele é para mim um candidato, tá bom, ao faraó do Êxodo, porque ele perdeu o seu primogênito, a história não explica como, mas ele perdeu o seu primogênito, tá bom? E o período que ele está governando, nós sabemos que tem sempre aquela variação de datas, mas se não tiver nenhum erro nas datas, o que é muito difícil, o êxodo ocorreu no governo dele, tá bom? Mas como ocorre sempre erros, variações, além de Amenhotep II, eu considero também o Tutmés IV, que foi um faraó que governou por um pouco de tempo, por 8 anos, e talvez aí, se fosse perguntar qual, para mim, no meu entender, o grande candidato a faraó do Êxodo, seria esse Amenhotep III. Porque esse faraó, além dele ter perdido o seu primogênito, durante o governo ainda de Amenhotep III, ocorreu algo que eu posso considerar como resultado do êxodo. Porque o êxodo, o que aconteceu? O êxodo, ele é assim uma demonstração do poder de Deus, e Deus diz claramente que ele ia punir os deuses do Egito. Tá bom? As 10 pragas, elas estavam atingindo os deuses do Egito, e principalmente os deuses do Egito não puderam fazer nada, e não protegeram o filho do faraó, que era um deusinho, né? Eu vou chamar assim, um deusinho. E o que ocorre? Durante o governo de Amenhotep III, a religião egípcia caiu em descrédito.
Então, além dele perder o seu primogênito, o fato da religião cair em descrédito é muito significativo, porque os egípcios eles viam como uma crença antiga, a crença que nasceu, pelo que nós acreditamos, na Babilônia, né? A religião da Babilônia, que pregava que os deuses determinavam tudo. Os deuses determinavam as vitórias e determinavam as derrotas. E os faraós, eles acreditavam nisso. Mas quando o Deus dos escravos puniu os egípcios com uma série de pragas, uma delas com a morte do filho do faraó, o deusinho, né? Aquilo teria causado uma descrença na religião egípcia. E ocorreu no governo de Amenhotep III e também no do filho dele, né? Amenhotep IV, que foi chamado de Akhenaton. E esse Akhenaton seria, vamos dizer, era o filho que sobreviveu após a morte do primogênito de Amenhotep III. E Akhenaton, ele ainda demonstrou uma revolta maior com os deuses. A história diz que ele decidiu destruir os deuses. Talvez uma revolta por ter visto o seu irmão mais velho morrer e os deuses do Egito não fazerem nada. Então eu estou aproveitando esse quadro cronológico para fazer um resumo para vocês do que nós vamos estudar nessas aulas finais, tá ok? Então, repetindo, Amenhotep III, que governou de 1417 a 1378, a data fica um pouquinho fora do êxodo, porque o êxodo, pela cronologia bíblica, ele aconteceu em 1446. E Amenhotep III assume o poder em 1417. Mas como essa variação, considerar uma variação aqui de 50 anos, é normal nesse período. Então, Amenhotep III, além dessas duas características que eu falei para vocês, ele perdeu o primogênito, tá ok? Houve uma descrença nos deuses nos dias de Amenhotep III, tá ok? Porque os arqueólogos dizem que ele começou a se considerar tão poderoso quanto os deuses. E os historiadores, os arqueólogos dizem, isso não era normal. Os faraós, eles se consideravam divinos, entre aspas, eles se consideravam como alguém abençoado dos deuses, e assim um candidato a se tornar Deus, né? Quando ele morresse, iria se tornar eterno. Era assim, segundo a história, até Amenhotep III. Amenhotep III, ele falou, não, eu sou tão poderoso quanto os deuses. Então esse já é um princípio de descrença nos deuses. E o filho dele vai falar, eu vou destruir esses deuses porque eles não valem nada. E mandou destruir mesmo. Ele não era um monoteísta, a gente classifica ele, né, que ele passou a acreditar em um só Deus, que era o Sol, tá bom? Mas era um tipo de idolatria. Alguns dizem que ele é o primeiro monoteísta, né? Não tem como, né? Antes dele tem Abraão, e até mesmo os indianos já falam em um homem que pregava um monoteísmo lá, tá bom? Então Akhenaton, ele parece ser o irmão que sobreviveu, né? Ele viu seu irmão mais velho morrer no êxodo. Claro que essa é uma possibilidade, tá bom? Bom, eu tirei essa tabela, esse quadro cronológico da 13ª dinastia do livro História do Egito Antigo de Nicholas Grimman. Esse livro é bem interessante para vocês poderem estudar esse momento da história.